o gelo na atmosfera que esfriou o motor. São 3 frentes de questões. Mas como a gente sabe que a questão do mal súbito é uma realidade, né? Uma realidade. Então, existe 3 frentes e a empresa está sendo investigada porque é isso que vem à mente, né? E o copiloto, se o piloto morreu ou passou mal. Então, muita gente está falando que a empresa estava obrigando eles a trabalhar muito. Então, a comunicação ali a comunicação da empresa é que diz que dava uma sobrecarga gigantesca, né? Uma sobrecarga gigantesca que eles tinham que trabalhar na folga e tal. Então, existem muitas coisas sendo especuladas em torno da morte. Agora, eu acredito que a empresa vai deixar de existir depois de tantas questões né, em torno aí, porque o que está pegando é isso daqui, irmãos, ó. Olha só, a FAB revela: avião da Voe Paz São Paulo caiu sem declarar emergência ou relatar problema. Parece que o piloto desmaiou ou teve um mal súbito. Parece que o piloto desmaiou ou teve um mal súbito, né? Existe essa questão. E aí tem uma reclamação aqui. Deixa eu colocar 2 coisas aqui sobre a queda dessa aeronave. Olha só, ficou muito quente, diz defensor público, que tirou a camiseta em voo no mesmo avião que caiu em Vinhedo. Matheus Moro diz que passou pela mesma situação por 2 vezes e que pessoas chegaram a passar mal dentro da aeronave por causa da temperatura elevada. Um defensor público tirou a camiseta em um voo da Voe Paz na quinta-feira, dia 8, no mesmo avião que caiu em Vinhedo no dia seguinte, deixando 62 mortos. Relatou ao G1 que já passou pela mesma situação por 2 vezes, que estava muito quente na aeronave. Matheus Moro foi filmado tirando a camiseta pela jornalista e escritora Daiela Arbex, que estava no mesmo voo, e relatou ao G1 que a situação ocorreu devido a um problema com o ar-condicionado. O defensor explicou que realizava um voo de Guarulhos para Juiz de Fora e que a cidade, que é a cidade da sua esposa, e a aeronave decolou às 17 horas e pousou às 18h20. Numa outra viagem que a gente já tinha feito, nesse voo aconteceu algo muito semelhante, ou seja, ficou muito quente no avião. Eu tirei a camisa e a aeromoça falou: você não pode ficar sem camisa. E eu falei: mas está muito calor, alguma coisa não está funcionando bem. Ela trouxe água para mim do mesmo modo, num voo de quinta-feira, estava muito quente no avião. Primeiro tirei o tênis e a meia, depois, um tempo, tirei a camiseta. Olha aqui a imagem dele sem camisa por causa do calor. Por causa do calor. O avião que caiu um dia antes. Aí, veja bem, irmãos, tem a denúncia de pessoas da empresa. Né? Aí vem a outra questão. Ó. Olha só.
Sono e ligações no dia de folga, condições de trabalho de pilotos da Voo e Paz, pautaram a audiência da ANAC em junho. A matéria é de hoje, ó. Profissional que não estava em voo que caiu afirmou que pega carona em ônibus de outras companhias em percurso de 33 quilômetros até o aeroporto e alertou sobre o risco de desastre aéreo. A empresa diz que cumpre legislação. Um piloto da companhia aérea Voo e Paz relatou cansaço, viagens de até 2h30 até o local de trabalho e ligações da empresa durante sua folga, durante uma audiência pública da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em junho desse ano. A empresa informou que atende à legislação. A Voo e Paz é uma empresa proprietária do avião que caiu em Vinhedo, deixando 62 mortos. O piloto que realizou o depoimento na audiência pública é Luiz Cláudio de Almeida Campos, de Campos e Jordão, e não estava no voo do acidente. Temos motorista de ônibus, temos motorista de caminhão, eles param e descansam 14 horas, e nós ficamos aí há 12 horas, às vezes, sem condução para ir até o aeroporto, relatou o profissional na reunião. Então, tem uma divergência muito grande da fala dos trabalhadores, da questão da falha da aeronave e da questão de um possível mal súbito que pode ter ocorrido. Agora, a gente vê, irmãos, existe aí a conspiração, né? A conspiração que fala da morte dos médicos, né? E teve uma médica, eu vou colocar a do meu Instagram, testemunho da médica, foi o pai que disse, né? O pai disse, não vá. Não vá. E ela não foi e sobreviveu, né? Olha só, médicos que iam ao Congresso de Oncologia estão entre as vítimas da queda do avião no interior de São Paulo. O Conselho Federal de Medicina lamentou a tragédia, expressou solidariedade e a morte dos passageiros tripulantes. E há pelo menos 4 médicos, e eu acho que os outros são estagiários, entre as 61 vítimas que aconteceu na tarde de sexta-feira em Vinhedo. Essa matéria aqui está dizendo 4 médicos. 4. E existem matérias que falam de 15. Tem a médica que não embarcou. Né? E aí, por exemplo, a maioria das matérias dizem de 15 médicos. 15 médicos. Então, olha só. Cerca de 15 médicos que ao Congresso estão entre as vítimas. Foi confirmada a morte de ao menos 2 médicas existentes no Hospital de Câncer de Cascavel, no Paraná. Cerca de 15 médicos que iam a um Congresso de Oncologia em São Paulo estão entre os passageiros do avião que caiu no início da tarde de sexta-feira. E não há sobreviventes. E aí tem o vídeo mesmo, eu não vou colocar. E tem muita gente falando que a irmã Zezé está falando aí que existe uma máfia, né, nos laboratórios de oncologia. E muita coisa pode ocorrer, irmãos, em torno disso. Você sabia que... Eu vou colocar aqui, né? Porque isso se transformou público, que eu vou falar aqui.
Agora, se isso aconteceu né? Nos Estados Unidos, eu vou dizer de um caso aqui, mas tem vários casos como esse. Olha só. Passou no jornal hoje na Globo. Médico americano submetia pacientes à quimioterapia sem necessidade. Por fraudar o seguro de saúde, o médico dava diagnóstico falso de câncer. Pelo menos 553 pessoas passaram por tratamentos dolorosos e longos. Nos Estados Unidos, uma investigação revelou uma história inacreditável. Um médico foi condenado a 45 anos de prisão por submeter mais de 500 pessoas ao tratamento de quimioterapia sem que elas tivessem câncer. Ele ganhava dinheiro com a fraude. Os crimes monstruosos foram cometidos pelo Dr. Farid Fata, um libanês de 50 anos naturalizado americano. Por fraudar seguro de saúde, ele dava diagnósticos falsos de câncer aos pacientes e encaminhava as pessoas para tratamentos dolorosos e longos, como a quimioterapia e tratamento de sangue. E muitas vítimas tiveram sequelas. Então, a gente sabe, né? A gente sabe que existe máfia em tudo e pode ter muita coisa em torno disso, né? Então, imagine, irmãos, um médico diagnosticar câncer em mais de 500 pessoas. Deus abençoe Sérgio Ascari, meu amigo. Mais de 500 pessoas para ganhar dinheiro do seguro e as pessoas não tinham câncer. Não tinham câncer por dinheiro. Então, existe. Irmãos, infelizmente, né, a gente tem médicos aqui que nos seguem, médicos sérios, né? Tem uma doutora que atende, o pastor Carlos, a minha família, e atendeu alguns seguidores já, mas existe hoje, infelizmente, a medicina é um dom de Deus que todo médico faz um juramento para salvar a vida. Mas a indústria farmacêutica comprou os médicos, né? Médico hoje não pode nem pensar em receitar remédios naturais para os seus pacientes, né? Então, os médicos hoje são totalmente ligados à indústria farmacêutica. Não existe médico sem farmácia, não existe farmácia sem médico. Então, antigamente, os médicos mandavam fazer chá. Alguém aqui é do tempo que o médico mandava fazer chá ou fazer tratamento natural sem precisar de química? Mas a gente teve uma mudança tão drástica em pouco tempo que os médicos são proibidos. Proibidos. Olha aí, irmão Jonathan, irmão Miros. Então, não existe coisa melhor do que remédio natural, meu irmão, né? A irmã Priscila está dizendo que na Suíça e Alemanha é assim. Você sabia que nos Estados Unidos não vende dipirona, né? Não vende dipirona. Deus abençoe, irmão Luiz, irmão Renato, irmã Priscila. Você que está chegando agora, tem muita gente que tenta entrar no comentário e não consegue porque não é inscrito. Você precisa se inscrever para fazer comentário. Você precisa se inscrever para conseguir fazer comentário. Se você não se inscrever, você não consegue fazer comentários. E aí, irmãos, aconteceu milagres, né? Milagres sobrenaturais aí
A gente tem aqui, o Momis acabou de mandar aqui o depoimento de uma mãe que fez um depoimento muito sério, né? Minha filha foi vítima de ganância. Olha a fala da mãe. Ó. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ó. A secretária do cursinho ligou para mim e disse: a senhora não pode deixar esse legado. A Ariane era a expressão do amor. No dia seguinte, liga um médico, doutor Henrique, um japonês, que era colega dela, os prantos e dizendo: a Ariane me ensinou o que era amar, o que era amar. A Ariane era o posto. Espera aí, irmãos. Espera aí. Eu vou colocar em outro... Eu não sei o que está dando esse... Só um minuto. A fala da mãe é muito séria, né? É uma fala muito séria. Muito séria mesmo. Deixa eu colocar na íntegra aqui para vocês. Olha só que a mãe está falando da filha. A mãe está denunciando, irmãos, a ganância da empresa de manter os funcionários trabalhando, né? Estava sem áudio, irmãos. Perdão, irmãos, eu vou ir agora. Perdão. A mãe está denunciando a ganância da empresa, a ganância da empresa de não dar descanso para os funcionários, não fazer o reparo das máquinas. Agora, deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir esse aqui, ó. Quero ver se vocês conseguem ouvir isso aqui. Emocionada, porque realmente esse voo de hoje que caiu era o meu voo, era o voo que eu ia de volta para o Rio de Janeiro, fazendo conexão em Guarulhos. Eu já estava com a passagem toda certa, com os dados todos certos. E de última hora, meu pai, eu liguei pro meu pai, conversando com ele, e ele falou: filha, então vai no sábado, fica mais um dia aqui com a gente. Então eu tô muito emocionada, porque nessa hora era pro meu pai estar indo lá buscar meu corpo em São Paulo. E eu queria muito, muito agradecer a Deus, exaltar o nome de Deus, porque Ele me deu o livramento. Com certeza foi o livramento de Deus, porque não era para ser. Eu não tenho dúvidas que foi um livramento de Deus. Então eu precisava gravar, eu precisava falar aqui nos meus stories o que Deus fez por mim hoje, porque está muito claro, muito claro. Eu não tinha... Tava tudo certo para viajar, tava com as malas prontas, eu tava lá no aeroporto, eu já tava fazendo a minha documentação, tudo, retirando a minha passagem para ir hoje nesse voo que caiu em Guarulhos. E de última hora, decidi trocar, né? Falei com meu pai, falei com o Seba, e de última hora,
eu troquei para sábado. Eu já estava no... Você vê, irmãos, o pai falou, não vai, né? E ela obedeceu. Agora, irmãos, teve os outros funcionários, né? E teve pelo menos 5 pessoas aí que não embarcaram. Mas o relatório, né? O relatório mesmo, a gente só vai saber dentro de 30 dias. Mas a primeira questão que chamou a atenção aí em torno de toda essa questão é essa matéria aí, ó. Não houve declaração de emergência por parte dos pilotos de SFAB. Segundo o chefe da CENIPA, caixas pretas do avião que caiu em Vinhedo já estão em Brasília para análise e gravação. O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, que faz parte da FAB, Brigadeiro Marcelo, afirmou nesse sábado, dia 10, que os pilotos do avião da Voe Paz que caiu não reportou nenhum sinal de emergência aos controladores de tráfego aéreo. Não houve, olha só, nenhum momento de declaração de nenhum tipo de emergência da aeronave para os controles de tráfego aéreo, declarou ao jornalista. É isso que está intrigando a turma que está investigando o caso, porque eles já estão dando como um mal súbito do piloto. Mas daí a pergunta que os irmãos fazem é a mesma que eu faço. Se o piloto teve um mal súbito, por que o copiloto não salvou a população? Não é? O copiloto teria salvo. Então, mas isso dá sustentação para que houve uma falha humana, né? Então, ou vamos fazer a conspiração, né? Ou mataram os dois e derrubaram a aeronave. No mundo em que nós estamos vivendo, Deus abençoe, riso do Espírito Santo, no mundo